E é importante que o Carlos Pinto faça a apresentação aí, inicialmente dos que estão aí, das pessoas e as cidades, né? E em seguida a saudação aí do nosso presidente. Nós temos aí o prazer de falar com o Roberto Lage. Pois fique à vontade, Carlos Pinto. Bom, vamos em frente. Eu convidei para essa live nossa o Roberto Lage, que é meu amigo há muitos anos, fez grandes trabalhos no Teatro Profissional de São Paulo e também com grupos amadores, estudantis, como era o caso do Sede Sapienza, salvo erro de memória, né? Então, o Lage está aqui hoje para contar um pouco da sua história. E tem o tempo aí que ele achar necessário. A nossa live dura 1 hora apenas, 9 horas a gente encerra. E vamos em frente. Oi, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Como o Carlos acabou de falar, é um querido amigo de muitos e muitos anos. E esse reencontro aqui agora nesse grupo é um prazer muito grande. Eu vou fazer um resumo rápido da minha vida para vocês, para a gente poder dialogar, né? Eu comecei a fazer teatro, na realidade, 15 anos de idade, por um acidente. A minha intenção era fazer carreira na Marinha, mas a minha família, minha mãe principalmente, era muito ligada ao meio teatral desde sempre. Então, eu ia sempre ver, ela me levava sempre para ver teatro, sempre para ver teatro. E um espetáculo juvenil, e ela me levava muitas vezes para ver o mesmo espetáculo. Eu não entendi muito bem por que ela fazia. E depois de muitos anos, eu descobri, quando eu estava grande e ela mais velha, ela viu o jogo comigo, ela era amante de um dos atores. Roberto, um minutinho só. Tem alguém aí no grupo que está uma televisão ligada, alguma coisa, atrapalhando a gente ouvir aí o Roberto. Por favor, é só checar quem está com televisão ligada aí, que está pegando. Laje, pode continuar, querido. Não, aqui na minha casa não tem nenhum equipamento ligado. Eu moro numa rua... e esse barulho que vocês devem estar ouvindo vem de fora. Perfeito. Tá? Eu não tenho como eliminar ele, não. Não, mas não é você não, deve ser de algum colega aí. O pessoal vai ajustando lá, fique tranquilo. Eu vou fechando meu microfone aqui, mas não tenho também televisão ligada. Pronto, agora está ok. Pode continuar, querido Laje. Então, e aí tinha um espetáculo de juvenil e que eu assisti muitas vezes. E o diretor desse espetáculo era muito amigo da minha mãe. Uma loja no centro da cidade, que é a tataravô desse delivery de ingressos, que chamava Casa do Espectador, e onde vendia ingressos para todos os teatros da São Paulo capital, né? E aí, um dia, esse diretor chegou muito preocupado lá na casa do espectador, onde, coincidentemente, eu estava, e sendo que estava muito preocupado porque um dos atores, que era um moleque, um garoto, saiu do espetáculo e ele tinha apresentação no final de semana, no primeiro festival de teatro infantil de São Paulo, e estava muito preocupado, e eu virei para ele e falei, se você quiser eu faço. Ele falou, como você faz? Você nunca fez nada, mas se quiser eu faço. Quer ver? Eu sei tudo, o texto dele é esse, porque eu já estava careca de assistir aquele espetáculo, e a coreografia não é essa. Aí ele assustou, pediu permissão para minha mãe, e a minha mãe deixou, e eu fui lá e fiz o espetáculo, quebrando o galho dele. Mas não era a minha intenção de fazer teatro. Eu gostei muito de ver teatro, mas não era a minha intenção de fazer teatro. Mas a hora que eu subi no palco e no espetáculo, no final, até inteira aplaudindo, eu me encantei com a coisa, fiquei no grupo dele de teatro e comecei a fazer teatro. E já comecei, não era nem teatro amador, porque eu tinha um cachê por apresentação dos espetáculos que ele fazia. E aí comecei a fazer o Abujamra, por um lado, né? Não vou contar do Abujamra agora, não. Vou contar lá na frente. Aí fui fazendo, mas eu estava, e no colégio que eu estudava, eu já mexia um pouco com teatro também, fazíamos textos,
estávamos e tal. E isso me levou para um grupo de... Na minha sala tinham várias pessoas que dedicavam ao teatro. Estela Freitas, hoje dia 3, a Teresa Freitas, irmão dela, Zé Carlos Andrade, tinha várias pessoas, Jacques Lagoa, que mexiam com teatro, e formou um grupo de estudos, não era um grupo de estudos no colégio, aí montávamos peças e estudávamos e fazíamos coisas. E eu comecei a escrever também algumas coisas lá para nós montarmos na escola, né? E aí, esse grupo de pessoas que eu citei agora há pouco tinha um grupo de teatro amador na Lapa, na Biblioteca da Lapa. E eles pegaram esse texto que eu tinha escrito, que chamava-se Ontem e Hoje pelo Amanhã, e resolveram montar na Biblioteca da Lapa. Aí chegou num momento que eles estavam atrapalhados, me pedindo para ir lá dar uma força. Eu já era ator, estava trabalhando como ator há algum tempo, e isso, eu comecei a fazer teatro em 62. E isso aconteceu em 68. E aí eu fui lá dar uma força para eles, e, na realidade, acabei dirigindo o espetáculo lá de teatro amador. Me encantei com a direção, praticamente encerrei minha carreira de ator e comecei a me dedicar à direção. Fiz mais uns 2 ou 3 trabalhos ainda nesse período, mas me dediquei à direção. Antes disso, quando eu era ator, o Abu Janra me chamou para fazer Medeia do Anuil, e os filhos eram adolescentes. Eu fui lá conversar com ele, o Abu Janra também era amigo de casa, amigo da minha mãe, já o conhecia muito, e ele me chamou para... Bom, enfim, aí ele me chamou, fui lá fazer a audição, e ele me perguntou por que eu fazia teatro. E eu... Mas, na realidade, o meu maior... que me levava mais para o teatro era um exercício de vaidade, né? O Abu Janra virou para mim e disse assim: olha, você não vai fazer a peça comigo porque você não tem a menor ideia do que é teatro. Você não tem a menor responsabilidade do que você está fazendo. Pegou uma folha de papel, escreveu um monte de livro, fez uma bibliografia para mim e falou: vai ler. Aí, durante um ano, eu ia lendo as coisas que ele me indicava, nós nos encontrávamos às vezes, e na maioria das vezes, no começo, ele falava assim: você não entendeu porra nenhuma, lê de novo. Ficamos nessa relação por um tempo, que foi... Estou falando da minha formação agora, né? Por um tempo, até que chegou num ponto que a Abu Janra virou para mim e falou assim: ó, comigo você já aprendeu o que tinha que aprender. Já falei com o Antunes está te esperando lá no Teatro São Pedro, que era na época, né? E aí fui lá, fiquei com o Antunes mais um tempo, aguentando o Magrão, que também me ensinou muito, e nesse período de entrar na Biblioteca da Lapa, também me filiei à militância política, ao Partido Comunista, e começamos a fazer um trabalho de militância mesmo com o teatro, né? De fazer espetáculos em porta de fábrica, através de sindicatos, dessa coisa toda. Então, eu me envolvi com essa questão também da militância de esquerda política, e usando o teatro como instrumento de trabalho. A partir daí, aí, final de 68, comecinho de 69, para encurtar a história, porque ela é muito comprida, fomos presos. E eu já estava na VPR. E aí fiquei preso alguns meses. Quando eu saí, o pessoal que coordenava o teatro universitário no Sede Sapienses, que é um anexo da PUC, era um anexo da PUC na época, né? Agora já é PUC também, me convidaram para ir dirigir o grupo de teatro universitário deles. E aí a minha história com o teatro, não que não fosse séria antes, mas aí foi de uma responsabilidade maior. E aí eu comecei a dirigir,
no Sete Sapienses, montamos lá vários espetáculos muito interessantes, o Chico Rei, e eram espetáculos sempre voltados para uma militância. Chico Rei do Ayala, do Valmir Ayala, montamos vários espetáculos do Corpo Santo, torcendo o pepino do Corpo Santo em função da nossa discussão política. Em 72, cinquentenário da Semana de Arte Moderna, nós fizemos a primeira montagem A Morta, do Oswald de Andrade, e vários outros espetáculos ali, né? E dali a minha vida foi como diretor, foi seguindo. Eu não tenho nenhuma reclamação da vida, eu sempre fui muito, muito bem recebido no meio teatral, sempre foi tudo muito bem, mas a minha relação com o teatro virou sempre uma relação mais ideológica, né? Usar o teatro para defender um ponto de vista de pensamento político, tipo de organização social. Nesse desenvolvimento todo eu virei um trotskista, e assim foi minha vida, E aí eu passei a fazer teatro seriamente, né? Mas me utilizando sempre, na maioria das vezes, por um lado de militância também. Depois essas coisas se misturaram e eu comecei a fazer um teatro mais descomprometido com uma causa política, mas nunca resolvi fazer um teatro que fosse barato, que fosse puramente digestivo, puramente comercial, essas coisas todas. Nunca me interessei por isso. Aqui ou ali fiz um outro espetáculo assim, mas por circunstâncias de momento, né? Desde então que eu faço teatro, quer dizer, eu sempre fiz o teatro como espetáculo e sempre usei o teatro também como um instrumento de reflexão, um instrumento de discussão social, um instrumento de reintegração do homem na sociedade. Eu trabalhei 10 anos dentro do sistema penitenciário, que eu chamei sempre de sistema de confinamento. Então, eu fui o Mindlin, Zé Mindlin, enquanto secretário de Cultura aqui de São Paulo, montou um projeto nesse sentido e contratou pessoas para trabalharem teatro, música e artes plásticas nas unidades da época da FEBEM. Eu fiz parte desse grupo, durou a gestão inteira do Mindlin, depois, quando entrou o outro secretário, isso caiu por terra, eu acho que era o Max Pfeffer, que entrou depois dele, e aí fiquei 10 anos, aí saí da FEBEM, fui para o sistema penitenciário através da FUNAP, trabalhei muito tempo, daí fui para as comunidades, que na época se chamava favela, e trabalhei muito tempo e tenho resultados significativos dessa militância nessa área. Paralelamente a tudo isso, desde a Biblioteca da Lapa, eu sempre tive um envolvimento com o teatro amador. Sempre participei do teatro amador. Mesmo depois de profissional, eu sempre militei também no teatro amador. E o Carlos Pinto foi muito significativo, muito importante, muito apoiador dessa minha militância no teatro amador, né? Fui júri de trocentos festivais de teatro amador e finais de festival de teatro amador em São Carlos, em Franca, em várias cidades, e dei cursos muito para grupos de teatro amador, tudo através da COTAESP, que era extremamente forte, extremamente atuante na época, coordenada, presidida, eu acho, pelo Carlinhos Pinto, meu queridaço. E aí foi. E aí a minha vida foi no teatro. Aí eu, fazendo teatro, eu sempre fui muito curioso das linguagens, das possibilidades do teatro, das pesquisas possíveis de investigação do ponto de vista estético, né? E de discussões do ponto de vista de conteúdo, do compromisso de fazer teatro nesse sentido, né, de militância. E aí eu passei por tudo, fui passando por tudo, por curiosidade e por convites também. Eu sempre fui muito bem-sucedido no meio teatral, né? Comecei também dirigindo muito teatro infantil. Eu tenho 12 prêmios de teatro infantil. Eu tinha um grupo que chamava... como é que chamava? Esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. E
minha memória anda uma merda na idade, né? Estou com 74, então, às vezes, as datas fogem, os nomes fogem, né? Bom, enfim. Mas aí fiz muito teatro infantil, montei espetáculos de circo, convidado, né? Não como produção minha, mas convidado. Dirigi óperas. A última ópera que eu dirigi foi a Carmen. Desculpe. No Teatro São Pedro. Dirigi muitos espetáculos de dança. E aí foi. E aqui estou eu agora, na sequência dessas coisas todas, com esse jejum de 1 ano e tanto, que eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada, mais ou menos, né? Porque eu estou fazendo um monólogo, é uma volta ao teatro amador, porque a gente está fazendo sem nenhum tostão, com nada. Estamos montando, eu e uma atriz que se formou comigo. Nesse inteirinho todo dessa vida, eu me associei ao Celso Prateschi por um tempo e montei um espaço que é o Teatro Ágora, que existe até agora. Eu não estou mais na sociedade com ele, eu me afastei do espaço, por questões divergências nossas. Mas, e lá no Ágora, nós fizemos belíssimos trabalhos de estudo, de seminários, publicamos 4 livros no período que eu tive lá, fizemos seminários significativos, trouxemos várias pessoas para trabalhar lá com a gente, temos montagens muito interessantes, né? A última que eu fiz lá, ainda como integrante do Ágora, foi o Ricardo III, do Shakespeare, e depois que eu fui convidado pelo Celso, nós montamos 3 textos do Dostoiévski, adaptações de contos do Dostoiévski para teatro. E aí é isso. Agora eu estou fazendo esse monólogo e que tem um pouco a ver com o ano que vem, né, com 22. Eu já tinha feito esse monólogo no centenário da Patrícia da Pagu, e o Carlos Pinto, inclusive, recebeu esse espetáculo, me apoiou e recebeu esse espetáculo que fizemos lá em Santos, do Teatro Municipal de Santos, e agora estou fazendo uma nova leitura dele com essa atriz, que vai ficar pronto uma hora dessa, porque a gente não tem teatro, não tem um tostão, então a gente fica se divertindo fazendo. Chama-se Dos Escombros de Pagu, da Teresa Freire, né? Estou nesse momento, assim, comprometido de palavra com uns 6 ou 7 projetos que me convidaram para fazer, todos muito interessantes. E tenho um contrato já, assinado desde 2020, com o Itaú Cultural para dirigir um musical sobre a Semana de 22, ou tendo como tema a Semana de 22, né? Os meus últimos trabalhos, desse estudante da pandemia, eu dirigi um musical que foi muito bem sucedido, que eu adoro, um resgate de música brasileira, de um Cartola. E o último espetáculo que eu fiz com produção minha, um texto da Thelma Guedes, que se chama Van Gogh por Gauguin. Oswaldinho, se ele estiver aí na turma já, o Oswaldinho assistiu. Que eu gosto muito também do resultado desse espetáculo, né? Estou aqui. Então, você viu, né, Osvaldo? E aí é isso. Agora, devo ter pulado muita coisa, mas eu não tenho um raciocínio muito lógico, muito sequência. Encadeado. Está muito encadeado, Roberto. Você me surpreendeu. Você está com uma lógica cartesiana. Tudo certinho. A memória está maravilhosa, cara. Maravilhosa. Mas não está maravilhosa nem para nomes e nem para datas. Não, a data é bobagem. Data você vai procurar. É que nem quando a gente estudava história, professor. Não liga com data. Data você vai no livro e descobre. É o fato, né? Foi mais ou menos naquela época. Então tá bom. Foi mais ou menos. Ótimo. Agora, a Casa do Espectador é um gozado. Não tem nenhum estudo sobre o que foi a Casa do Espectador, né, Lajinho?
a importância que teve aquilo lá, pelo menos na década de 60. Eu vinha do interior para cá, era o meu ponto de referência, né? Pois é. Não, o problema de nomes, não vou dar nome, mas tem um crítico desses últimos que apareceram por aí, eu não vou lembrar o nome dele agora, que escreveu um livro e lá ele cita, ele fala um pouco da Casa do Espectador, mas sobre a Casa do Espectador, não tem nada escrito. E era um ponto de encontro do pessoal de teatro, né? Todo mundo ia para lá, lá eu encontrava a Bujanra, encontrava um caminhão de gente que ia para lá, o Borg, um monte de gente. Você podia escrever alguma coisa, né, sobre isso, né? A minha característica nesta vida é fazer, não é escrever. Escrever é para você, o povo escreve. Não, senhor, você escreve, não vem com essa, não. Isso é coisa de... Não vem com essa, não. Você escreve e eu sei que você escreve. Não, eu traduzo teatro e eu escrevo algumas coisas de teatro. Aliás, eu tenho um pseudônimo, né? Eu não assino as coisas que eu traduzo e que eu escrevo, né? Mas é um cara, pseudônimo. Muito bem. Aproveitar esse intervalinho aí, o Roberto dá uma descansadinha, né? O Oswaldo agora já está aparecendo o rosto dele lá, legal. Mas é importante que, individualmente, a gente faça uma apresentação rapidinho, o nome e a cidade, né? Para que o Roberto possa ter o conhecimento das cidades que estão envolvidas. Nós estamos agora, nesse momento, em 13 pessoas, né? Falar o nome de cada um. Roberto, eu sou Reginaldo Emídio, da cidade de Franca, tá? Tenho algumas lembranças, acredito, fotos suas no nosso museu. É que esse grupo nós criamos aí, mais ou menos há uns 3 anos, o Museu de Teatro Amador Paulista, onde nós temos um arsenal, vamos chamar assim, de vídeos, fotos, recorte de jornais, e isso aí a gente vai disponibilizando no Facebook do museu, que a gente chama de MTAP. Então, nós, em Franca, vamos chamar, reúne todo esse arsenal do teatro amador no estado de São Paulo, que a grande maioria aqui são os responsáveis pela implantação disso daí, né? Claro que nós temos o nosso líder, vamos brincar assim, o Carlos Pinto, né? O seu trabalho, Roberto, do Oswaldo, os demais companheiros que vão falar aí agora também, tem um trabalho significativo para a implantação do teatro no estado de São Paulo, né? Então, vamos começar aí pelo José Manuel, e em seguida fala o José Manuel, os demais falam só para o Roberto ter uma noção, a cidade e quem são os nossos amigos. Bom, eu sou o José Manuel, minha formação é engenheiro civil, e comecei a gostar de teatro através de um amigo de República, Timóteo Jardim, que nos convidou para ser presidente da Federação de Teatro Amador da Média Noroeste. Eu estou falando do ano de 67, 68. Depois, me formei engenheiro, labutei na engenharia até ser convidado para trabalhar na nossa Caixa, na Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Naquela época, a Caixa estava fazendo o auditório da Tiradentes. O governador era o Paulo Egídio Martins, e por uma questão de aporte de recursos para a TV Cultura, o auditório da nossa Caixa, da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, foi transformado no Teatro Franco Zampari. Lembro disso. Muito bom. Então, como é que você transforma um auditório de uma empresa, de um banco, num teatro? Nós convidamos o Luiz Carlos Arutin, que ficou hospedado na minha República em Lins durante mais ou menos uns 3 meses, e uma peculiaridade do Arutin é que ele gostava de fazer conta de aritmética. Então, ele ajudou muito no meu projeto de transporte, quando você tinha aqui calculado a distância média de transporte. Então, através do Arutin, nós convidamos o Igor Serenevski para ser o projetista da parte de acústica do teatro, e quem inaugurou esse teatro foi a peça Swing, do Juca. Peça? Hã? Diga? Não entendi o nome da peça. Swing. Swing? Swing. Swing, ok. Era... Swing.
Isso, era uma peça. Juca de Oliveira, Juca de Oliveira e o. Luiz Gustavo Luiz e Cléo Gustavo, Ventura. isso. Uma característica interessante, um fato pitoresco disso, é que dentro do palco você tem que colocar um Dodge Dart conversível. Evidentemente, o carro não entrava pela porta do teatro. A sugestão do Luiz Gustavo foi derrubar a parede para entrar o carro lá dentro. Não é? É uma solução simplória. Então, nós sugerimos que o carro fosse cortado na longitudinal. Então, ficou o carro cortado na longitudinal, serviu de cenário, era o único cenário da peça, não é? E a peça foi um sucesso, inaugurou o teatro. A presença do Paulo Eugênio Martins. Mais tarde, muito mais tarde, em Santos, já voltando para Santos, agora no final da minha vida profissional, vamos chamar assim, eu fui convidado pelo prefeito para ser presidente da Federação da Fundação Arquivo e Memória de Santos, que cuida de todo... É uma fundação pública, de direito público, que cuida do acervo histórico, arquivos e memórias fotográficas e iconográficas da cidade de Santos. O Carlos Pinto era secretário da Cultura e presidente do Conselho de Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Estou aí agora, né, usufruindo de uma aposentadoria que não dá para absolutamente coisa nenhuma, não é? Ô, José Manuel, qual que é a sua cidade mesmo? Santos. Ah, muito bom. Pode dar o segmento próximo aí, está com a palavra. Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês sem querer interrompendo, como diria a Jô. Eu estou sempre no quadro cheio e vocês estão pequenininhos embaixo. Isso é porque eu estou de celular ou se a edição é assim mesmo? Não, é porque você está com o celular na vertical e você deveria mudar a posição do celular para a horizontal. Tá? Ah, no horizontal? Agora entendi. Pronto. Vocês sabem que eu sou absolutamente analógico, né? E jurássico, né? Todos nós. Porque faz parte do show. Eu não tenho nem computador. Vamos só ajustar isso aí. O aí. computador é mais legal. Depois a gente manda as fotos para você, com todo mundo na tela. E o vídeo, o vídeo vai aparecer individualzinho, né? Mas as fotos depois o Rinaldo manda. Ficou muito legal. Está sendo tudo gravado, Roberto, e depois a gente vai mandar essa gravação para vocês. Valeu, querido. Atendendo aí o pedido do nosso diretor Roberto Lage, vamos solicitar aí ao nosso amigo Oswaldo e a Dirce para também colocar horizontal, certo? Como é que nós vamos ter um visual melhor aí desse cenário? Não, agora eu já estou no horizontal. Ah, tudo bem. Aê, obrigado, Dirce, Oswaldo. Mas eu vou tentar aqui coordenar, só para colaborar com vocês. Zé Manuel, muito obrigado aí pelas explicações, tá? Valeu demais aí, nosso Zé Manuel. Hilda, quem é Hilda? Boa noite. Está perguntando para mim? Não. Eu estou só te dando as direções. Roberto, eu vou fazer a chamadinha de cada um, só para você conhecer, tá? Eu vou fazer a chamadinha. Eu brinco assim, olha, quem que é Hilda? Fala, Hilda. Sou eu. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Prazer. Eu sou de estou falando de São Bernardo do Campo e eu faço teatro desde 1968. Sempre no grupo cênico Regina Passes, que desde 62 ele está nativo e continua até hoje. Então, fiz algumas coisas fora do grupo, mas muito pouco, quase tudo foi dentro do grupo do Regina Passes. Então, faço teatro desde 68 sem parar. É isso. Valeu. Muito bom. Prazer. E a nossa colega Dirce, onde você é, Dirce? Você está sem áudio. Está sem som, meu anjo.
Tá sem som ainda. Diz, está sem som. Tá sem som, meu anjo. Faz o som, Fê. Faz o sinal para ela. Enzo. O outro. Gui. Agora eu não vejo você. Agora. Minha câmera. Eu sou a Dirce, sou de São Carlos, faço teatro também desde 69, fim de 69, 70. Atuei em alguns espetáculos como atriz. Hoje eu faço parte de um grupo aqui em São Carlos, mas a gente atualmente está parado, sem fazer nada. Tudo no plano amador, é claro. Eu sou professora de profissão, trabalho e o que mais? E acho que é só. Conheço o Roberto Lage, ter feito algum curso com ele, assim, não me lembro quais para falar, mas devo ter feito. E é isso. Muito bem. Só para melhorar... Eu tive várias vezes em São Carlos, né? Através do Movimento Teatro Amador. Fui júri de festival em São Carlos e saudades do Ângelo Botticelli. Tadinho do seu Ângelo. Ele está por aí ainda? Ele está bem acabadinho, mas está. Tá bom. Ele está aguentado. Roberto, o Ângelo está muito doente, viu? Tá... Ele praticamente não fala. Uma situação que não desejável. Né? Ok. Ângela Adams, cadê você, filha? Ângela? Bom, pouca gente me conhece como Ângela Adams, né, Reginaldo? Ângela Rodrigues, né? Como Ângela Rodrigues, né? É verdade. Ô, Ângela, fala para nós, você fala de onde? Atualmente eu moro na Califórnia, já desde 2003, eu cheguei nos Estados Unidos em 1999. E por aqui eu fiquei, entendeu? Não trabalhei mais em teatro, não fiz nada, desde quando casei, parei. Voltei um pouco, né, mas depois eu parei mesmo só para cuidar de meus filhos, da família, sabe? Mas eu comecei mesmo a minha escola de teatro com tantos. Eu cheguei do Rio, fui estudar no Colégio do Canadá, aí montamos um grupo de teatro no Canadá, e começou com uma montagem da professora de francês, Lisa Valen-Novita, e era Voulez-vous jouer avec moi, de Marcel Lachor. E daí, Carlos Pinto me levou para o TEDx. Foi a minha grande escola de teatro, foi o TEDx. Foi lá que eu aprendi muita coisa e ganhei a bolsa de Estado do Estado para fazer a Escola de Arte Dramática. Então, sou egressa da Escola de Arte Dramática. Estudei na mesma turma da Rafaela. A Rafaela era uma turma abaixo da minha. Eu estava no segundo, a Rafaela estava no primeiro, Rafaela Pópulo. E com o Paulo Betti, Liane Jardine. Trabalhei com o Celso Nunes lá num espetáculo do terceiro ano também, que foi maravilhoso. E isso aí, depois da escola, eu fiz alguns espetáculos com o Teatro do Rotunda. E depois aí eu fiz com o Paulo Vilaça e os dois falecidos já, o Paulo Vilaça e o Vivar. Fizemos uns 2 espetáculos, fiz o Rock Horror Show e fiz o Gente Fina Outra Coisa. E era a produção do Arutim, o Gente Fina Outra Coisa. Era a produção do Luiz Carlos Arutim. Mas depois eu vim para os Estados Unidos e fiquei por aqui. Não saí mais. Vou para o Brasil, visito meus amigos, não podemos mais ter os nossos encontros pessoais, né? Então agora a gente tem os encontros virtuais. E é isso aí. Muito bem. Falando em encontros... Só para você saber, eu fui noivo da Rafaela Pópulo. Eu sei disso, mas eu não queria falar nada. Você falou tudo agora.
sou amiga da Rafaela há muitos anos. A gente criou essas crianças nossas juntas. Eu me mudei para Granja Viana com os meus filhos por causa da Rafaela. Rafaela e o Mauro. Eu conheço o Mauro antes dele namorar a Rafaela. Pois é. Temos trabalhos juntos no litoral, entendeu? E os nossos filhos são grandes amigos hoje em dia. O meu filho mais velho é muito amigo do filho mais velho da Rafaela, e o meu outro filho é muito amigo do Bruno, que é o filho mais novo da Rafaela. Sim. Quando eu estou no Brasil, a gente sempre se vê, né? E ela fala muito de você. O Mauro, a gente conversa sempre. O Mauro fez um monte de espetáculos comigo, como ator. Eu gosto muito dele, a gente se dá muito bem. E ele sempre me liga, a gente sempre conversa. Mas a Lela eu tenho pouquíssimo contato, né? A Lelinha, ela montou um estúdio dentro de casa, então ela faz tudo de lá agora. E o Mauro também não sai de casa. Eles têm uma sala, ele lá, que deve estar congelada já. Ele vive naquela sala no cinema. Ele não sai do WhatsApp, ele não sai do Facebook. Estava falando com ele antes de entrar aqui, estava falando com o Mauro. Eu não tenho o WhatsApp dele, olha aí, tá vendo? Eu não sabia que ele tinha o WhatsApp. Eu também não tinha, não. Um dia que ele mandou pelo Messenger. Olha, manda para o WhatsApp. Aí, todo dia Então, lá, eu moro em Los Angeles, na Califórnia. Bom, moro em Los Angeles, na Califórnia. Ok. Legal. Continuando a rodada aí, Vicente Camargo. Quem é Vicente Camargo, gente? Boa noite, Roberto, Oswaldo e todos os amigos aí. Eu sou de São Carlos e hoje moro em São Paulo. Depois que eu me formei em engenharia, eu vim para São Paulo. A minha participação em teatro foi muito mais como espectador e depois disso como quem fica por trás do espetáculo, com iluminação, com cenografia, uma porção de coisas assim, em grupos lá em São Carlos. E depois que eu acabei a universidade e vim para cá, trabalhar em teatro, acabei não fazendo mais nada. Mas eu lembro de uma coisa que eu fui ver, que é a sua direção, que é o Chapéu Amarelo. Foi sua direção, né? Eu fui ver por quê? Porque eu tinha feito Chapeuzinho Vermelho. Era um espetáculo infantil, mas eu fui de grande curiosidade e vi um musical maravilhoso do Chico com a sua direção. Foi muito legal. E alguns outros espetáculos que eu andei vendo, alguma coisa assim como Hair, Jesus Cristo Superstar, que eu sei que você estava no meio da coisa, não sei bem o que era, mas estava por lá. E o teatro, depois que fui começar em teatro por conta do meu pai, que fazia um espetáculo. Ele teve um grupo de teatro muito tempo atrás, em Campinas, depois em São Carlos, e depois ele fazia bastante As Mãos de Eurídice. E eu comecei a vê-lo algumas vezes, na realidade pouquíssimas, porque depois, quando ele já me deixava ir ver As Mãos de Eurídice, já estava acabando de representar. Mas como tinha isso, para mim era fácil trabalhar ou participar do Teatro Amador, porque você começa o ensaio às 11 da noite, que é a hora que o último que trabalha saía. E eu não tinha problema. Muita gente tinha problema porque que pai que deixava, né? Eu, menino, não tinha esse problema, porque meu pai sabia quem era que estava do outro lado, inclusive, né? E foi isso. E hoje estamos aqui, aposentado de engenheiro e, como diz como falou o Zé Manuel, estamos aqui tentando sobreviver. Vicente, como é que chamava seu pai mesmo? É o mesmo nome, Vicente Camargo. Eu sou filho. Legal, muito bom. E nós temos do outro lado... Essa pintura que está aí atrás de você é um quadro ou é pintura na parede?
Não, isso é um fundo de tela, é um quadro, e esse é um logo do ICACESP. Exatamente, você põe de fundo de tela para não ficar esse fundo de tela aqui no meu espelho. É porque se eu tirar o fundo de tela, eu estou num lugar muito desorganizado. Então, fica muito feio. Eu estou no meu escritório, que também está uma bagunça. Mas, Roberto, o Oswaldo está ali ainda, mas nós temos do outro lado aqui Ana Maria Médici e Fernando Cavalieri. Quem são vocês? Oi, eu sou Ana Maria Médici, boa noite a todos, boa noite, Roberto. Acompanho o seu trabalho de longa data e Oswaldo, boa noite também, que eu já assisti muita coisa sua. Boa noite a todos os amigos. Eu comecei no teatro, eu não tenho o mesmo problema. É como o Vicente, né, Vicente? Não tive problema com meu pai, porque foi meu pai que me levou para o teatro. Então, eu comecei pelas mãos do meu pai, Alcides Médici. Eu já, na verdade, acompanhava meu pai nas suas atividades artísticas, ele cantava, ele era um homem muito entronhado com as artes, e eu, desde criança, o acompanhava. E depois, quando ele foi convidado a integrar o Grupo Cênico Regina Passos de São Bernardo, ele me levou também. Então, eu comecei no mesmo ano que a Hilda, em 68, e estou no grupo até hoje. Já fiz trabalhos fora, fiz alguma coisa profissional, mas continuo fazendo o nosso trabalho amador, vamos dizer, que não existe mais essa denominação, né? Eu acho que o teatro, é só a forma como você desenvolve e leva isso para frente. Então, eu estou lá até hoje. Na verdade, eu sou nascida em São Bernardo, mas estou radicada aqui em Santo André há 34 anos. Beleza. Tá bem. Boa noite, pessoal. Prazer em falar com todos, revê-los. Fernando, aqui de Santo André. Faço parte também do Grupo Cênico Regina Passos, desde que conheci Ana Maria. E lá a gente faz um pouquinho de tudo, menos subir no palco. Mas o que for necessário para o grupo, na parte de infraestrutura, de organização, estamos juntos. Prazer falar com todos. Opa, muito bom, obrigado. Cadê o Fernando? Fernando Búfalo? O Fernando precisava falar que hoje ele é produtor de cachaça, né? Olha, isso que eu ia falar. O Fernando faltou na última reunião, produzindo um licor dos deuses. Quero conhecer esse Fernando. Aliás, para brindar com o Fernando, eu estou com uma tacinha aqui ao lado, ó. Um brinde para você também, Roberto. Prazer de conhecê-lo. Até o Papa fez propaganda. O Papa já fez propaganda. Você está parecendo uma reunião de cachaceiro, viu? Está por aí também. Não pode falar nada, não, tu era o rei dos bares, hein? Você levava toda a turma para o bar para beber. Nós temos um outro amigo também, outra amiga, a Rejane Genaro, da cidade de Franca. Tudo bem aí, Rejane? Beleza. Deve estar fora. Foi o Oswaldo, né? Eu acho que dispensa apresentações, né, Oswaldo? Oi. Deixa eu entrar, estou tentando entrar pelo computador, Fernando, me aceita lá. O computador, voltar lá. Não vai falar? Quem é que está abrindo as portas do Meet? Você, Fernando. Eu. Estou tentando entrar pelo computador, me aceita lá. Não veio ainda. Você habilita direto. Você entrou aquela hora. Você vai conseguir. Eu saí. Ele vai entrar sozinho. Entra lá. Tá bom. Mas Oswaldo, a gente está vendo você, ouvindo e vendo você tranquilo. Agora você está sem áudio. Mas, Roberto,
Nós estamos todos assim, num Oswaldo, grande... abre o seu microfone. Aí, entrou. Senhor Oswaldo, agora com som, perfeito. Desliga do celular. Desliga o celular. Tive que reiniciar o computador. Vou desligar! Vou desligar! Vou desligar! Desligou, aí. Senti Tive que firmeza. reiniciar, estava com problema. Só dando uma diretriz, se me permite, ó, presidente Carlos. Só dando umas diretrizes aí para o Roberto. Ainda está acompanhando a gente aqui a Regiane Genaro, da cidade de Franca, e tem também o Osnival Búfalo, que é tio aí do Fernando, né? Então, nós vamos abrir, nós temos aí um tempo ainda, né? Até as 21 horas, nós temos mais 15 minutos, que o pessoal pode fazer alguma pergunta aí para o Roberto e tal, né? O que vocês acham aí, presidente? Ou o próprio Roberto falar alguma coisa. Senhor presidente, eu tenho alguma coisa para acrescentar com relação a essa presença ilustre aí do nosso amigo Roberto? Veja bem, eu sou amigo do Roberto há muitos anos, né? A minha entrada no teatro foi um negócio meio estranho, né? Porque até 64 eu era sindicalista, ligado ao Partido Comunista, enfim, aquelas coisas todas, né? E pela mão do José Greg Filho, que alguns de vocês devem ter conhecido, eu acabei indo para uma reunião onde se fundou a Federação Santista de Teatro Amador. E daí eu fui para o TEVEC, trabalhar com o Paulo Jordão, e fiz uma série de espetáculos no TEVEC, com direção não só do Paulo, depois do Afonso Gentil, do Wilson Geraldo, do Walter Rodrigues, enfim, uma série de... E o Emílio de Biasi trabalhou com a gente também. Agora, eu nunca fui muito chegado em palco. Fazia, às vezes, por uma questão de falta de gente, vamos dizer assim. Eu sempre fui mais de trabalhar uma parte administrativa, né? De correr atrás das coisas. Mas, nesse período, se fundou a Confederação, acabei presidente da Confederação, e iniciei uma amizade com uma série de companheiros aí de várias cidades do interior, inclusive do Brasil todo, né? Porque aí fundamos a Confederação Nacional, enfim, sempre trabalhando nesse tipo de organização. E parei de vez em 1980. Fiz um último espetáculo como ator e como produtor, que foi a Senhora Mantenedora do Perito, marido da Neide Veneziano, direção do Serafim Gonzalez. E depois disso não fiz mais porra nenhuma e também não sinto falta de fazer. Né? E tenho, assim, uma dificuldade enorme em assistir, porque eu começo a ver tanta bobagem em cena que eu levanto e saio. Né? Porque não tem coisa pior do que você ver um elenco que não sabe falar em cena, não tem dicção, não procura se aprimorar, não. Eu estou falando isso até com relação ao teatro profissional. E aí, fazem alguns anos já que eu não assisto absolutamente nada. Né? Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Bom, Carlos, mas todos nós somos testemunha, né, de você, mais uma série de companheiros que foram aí os motivadores, né, do teatro no estado de São Paulo. Quer dizer, você, todos os companheiros que tem uma história que a gente não pode esquecer, certo? Nós estamos aí... Perfeito. Vamos... Alguém quer fazer mais alguma consideração aí, para a gente dar uma palavra aí ao Oswaldo, seguido aí do Roberto? Não, eu quero falar antes, agora em seguida ao Carlos. Ok. Um momento... Quer dizer, da minha vivência no teatro, do final dos anos 60 até final dos anos 70, o movimento de teatro amador foi muito importante,
construiu espetáculos belíssimos de excelente qualidade, eu acompanhei bem de perto, e eu acho que o teatro amador do estado de São Paulo, através da Cotaesp, a qualidade disso, a seriedade disso, a organização disso, se deve a este nosso amigo Carlos Pinto. Perfeito, perfeito. Muito bem. Verdade. Meu padrinho também. Tinha muita gente boa, tinha o Ângelo, tinha o Sinibaldi, enfim, tinha muita gente boa por aí. Não, tinha mesmo. Até se falou. Na coordenação disso tudo. Se falou aqui que não tem mais teatro amador e que... tudo bem, os nomes, teatro amador, teatro popular, teatrão, tudo são nomes, né? São... Nomenclaturas. Mas eu acho que o conceito de teatro amador que havia, pegando o gancho do que o Lage está falando, eu sinto falta, porque ele era formador. Ele era formador. Aquilo que o Abu Janra fez com o Lage, vai ler, meu filho. A gente no amador, a gente fazia isso, né? A gente era obrigado, até por falta de... A gente, ainda mais no interior, imagina, morava em Marílias, 550 quilômetros de São Paulo. Tão longe quanto o Rio de Janeiro de São Paulo, né? E era a estrada de ferro na época, dos anos 60, né? Então a gente tinha que se virar. E o teatro amador tinha sentido que o Lage falou da participação do teatro, que tinha que estar em diálogo com a cidade, com o que estava acontecendo, sabe? Não é um teatro para inflar egos, para alisar egos e para criar grandes egos. Era para criar, eu acho que o teatro amador criava cidadãos, eu acho que isso era importante. Olha, e também formou muita gente, né? Se você olhar para o quadro do pessoal que saiu do teatro amador e veio fazer teatro profissional, você pega, por exemplo, lá de Rio Preto, o Vendramini, o menino aí que é cenógrafo... Serrone. Zé Carlos Serrone, o Arduin. A lista é imensa. A lista é imensa. Você pega desde o primeiro Festival de Teatro Amador, onde apareceu o Arduin e a Regina Duarte, lá em Campinas, e você vai vendo um celeiro de gente, de autores, tipo Timoshenko Web, né? O Bivar e outros, né? Que apareceram o Sofredini, enfim, uma série de pessoas que se iniciaram em grupos chamados amadores, e que realmente eram, e conseguiram galgar o teatro profissional e fazer sucesso. Cheio de gente por aí. O próprio casal... Não vamos esquecer lá de Rio Preto o Luiz Rossi, que acabou de morrer aí. O Luiz Carlos Rossi, né? Mas você pega, por exemplo, gente aí famosa dessa emissora chamada Globo, que hoje estão aí se aposentando, e fizeram um teatro amador, por exemplo, no grupo do Hamilton, em São Paulo. O próprio Fagundes esteve no grupo do Hamilton, em São Paulo. Então... Hamilton Saraiva, você está falando? Estou falando do Hamilton Saraiva, que nos deixou muito cedo, por sinal. E o filho dele também agora, né? Recentemente. O filho também foi. O Heitor não sabia que tinha morrido. Morreu também? Morreu também, já há uns 2 anos. Uns 3 anos. 3 anos por aí. Não sabia. Enfim, tivemos batalhadores aí pelo interior que formaram uma legião de pessoas que, se não seguiram carreira no teatro, pelo menos se tornaram cidadãos de bem, né? E isso já é um ganho, né? Eu já me sinto muito satisfeito de ter coordenado isso durante alguns anos, às vezes com uma certa mão de ferro para a coisa não escapar, não virar bandalheira, digamos assim. E eu me sinto muito feliz que nos meus 83 anos, olhando a vida pela minha sacada, já que na rua não dá para pisar.
Deixa eu falar uma coisa, falando, né, tá falando em teatro amador, é o que a Ana falou. A gente não usa tanto essa nomenclatura, mas a nossa situação é essa do nosso grupo até hoje. E eu acho que realmente, naqueles anos que quando nós começamos, né, nós éramos bem jovenzinhas, né, a Ana, né, eu, e a gente aprendeu muito nesses festivais. Nós participávamos, mas a gente era assim, aprendia, mas não entendia muito ainda, porque nós éramos jovens demais, nós tínhamos 12, 13, 14 anos, assim, então foram esses anos, mas foi onde que a gente foi adquirindo experiência e aprendendo muito. E nós tivemos sorte de também, depois, nós temos contato e ter direção de Eugênio Curso, Miriam Muniz, Silvio Zilber, aulas com a Milene Pacheco, todo esse pessoal daquela época, isso deu uma formação muito grande para nós. Eu acho que isso ajudou, e nós não paramos, nós continuamos, porque muitos grupos que começaram na mesma época que nós, muitos pararam principalmente quando veio a censura federal. E aquilo atrapalhava muito a vida da gente, era complicado. E, a partir daí, nós insistimos em não continuar, principalmente o Assunção. O Assunção ele era muito teimoso, falou, não, ninguém vai derrubar. E a gente foi, e até hoje estamos aí, né? Claro que perdemos muito pelo caminho, né? O Sérgio Fossetti, o próprio Assunção, que sempre batalharam, mas estamos aí até hoje. E até agora, na pandemia, nós conseguimos fazer... a gente, né, não pode chamar de teatro, mas fizemos vídeos, né, pelo menos fizemos 4, né? Não, né, 4, né, Ana? E Fernando. Então, e para poder mostrar alguma coisa e não ficar totalmente parados, né? Então, continuamos. É isso aí. A Ana quer acrescentar alguma coisa? Não, eu quero falar algumas coisinhas aqui agora. Quando eu falei do amador, eu falei da maneira que, assim, o espírito, como diz Paulo, é esse. Eu acho que esse espírito foi muito formador. Eu acho que os festivais têm que ser de qualidade. A gente ia para os festivais, assim, era uma rixa tão gostosa, porque a gente queria competir melhor que o outro, mas o outro era bom. Então, foi uma coisa, realmente, todo esse registro que está agora no Museu do... Olha só. O movimento de todas essas pessoas... Ana, você travou. Repete para nós. Cortou, Ana, cortou. Ana, está cortando a sua transmissão aí, filha. Ana, deu um delay tão bonito vendo você falando, mudinha. Continue, minha linda. Mas... Então, foi um período produtivo e foi um período em que as produções eram de muita qualidade e a gente ia para os festivais para realmente competir, brigar, querer ser melhor que o outro, porque o outro é muito bom. Então, tudo isso trouxe muita qualidade para o teatro amador, depois para o teatro profissional, para aqueles que seguiram carreira, e isso tem um registro muito bom agora, né, que ficou lá no Museu do Teatro Amador Paulista, em Franca. E parte de toda essa história que foi muito, muito, muito importante no estado de São Paulo está documentada. Era isso que eu falei, foi isso que eu falei. Legal. Cortou de novo? Não, agora deu para... Não, tá tudo bem. Top. Oi. Fala. Eu quero falar umas coisinhas aqui. Claro. Fala. Alô? Você é o protagonista, vai lá. Então, não, eu queria retomar uma coisa. O período que eu passei frequentando o teatro amador e também fazendo, às vezes, alguma direção contratado pela Cotaesp, por exemplo, para dirigir espetáculos, dirigi alguns em Sorocaba, fiz em alguns lugares, e a gente faz uma divisão entre o teatro amador e o teatro universitário. Mas os dois são teatros amadores, né? Porque são teatros em que você trabalha pelo prazer de estar fazendo aquilo, pelo compromisso
com aquele conteúdo, com o seu desejo de participar da sua comunidade, da sua sociedade, de criar um espírito analítico da plateia, essa coisa toda. Então, esse período dos anos 70, principalmente a década de 70, o que aconteceu com o teatro universitário era de alta qualidade, o teatro universitário, assim como o teatro amador era de alta qualidade. E tínhamos, talvez, até um pouco mais de liberdade em relação à censura. Então, a gente burlava melhor a censura do que o dito teatro profissional, né? Mas não vamos esquecer de Morte e Vida Severina, não vamos esquecer de uma série de espetáculos do Tuca, do SEDES, que a gente fazia, do Tese, que eram de alta qualidade, né? E da onde saíram também vários atores e atrizes para o teatro profissional, né? Eu quero aproveitar esse pedacinho aqui, porque eu acabei de receber um livro que foi lançado agora, essa semana, e que chama Protagonistas Invisíveis, da Adriana S. Lopes e André Greco. E esse livro ele levanta, entrevista todos aqueles profissionais de teatro que são da puxia, dos bastidores, que são do lado de fora. E o livro está lindo, 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 lindo. Então, se vocês puderem procurar esse livro, Protagonistas Invisíveis, vocês vão ver que vale muito a pena e é um trabalho muito importante, significativo. Nunca ninguém tinha levado em consideração os técnicos com essa propriedade e com esse carinho, entendeu? Por todos eles. Certo? E Quem isso. são os autores, Roberto? Oi? Quem escreveu? Os autores? Não, Quem é a autora? Ainda Oi? não entendi. Quem é Os a autora? autores do livro. Os autores? Isso. Autores. Adriana S. Lopes e André Greco, são os dois. São entrevistas que eles fizeram com técnicos de teatro, diretor de cena, com todo o povo da coxia. Que legal É muito bom. isso, hein? Cara, deu 6h30 da tarde, ele tava desmaiado na cama lá, dormindo, filho. Tava no último sono. Quem tá desmaiado? Quem é que está dormindo esticado? Eu quero saber quem estava desmaiado, agora eu fiquei curioso. Puxa vida. Também. Tá todo mundo acordado aqui, ninguém tá desmaiado. Mas pode continuar, Roberto. Que tá desmaiado? Bom, mais alguma coisa, gente? 9h. Não. O Bom, MIT é de 9 horas graça. para O MIT é vocês. de Para graça. mim, o sol ainda está de fora aqui, ó. Só para atualizar para o Roberto aí também. O Roberto saiu? Não, tá aí. tá Tá. Só para atualizar, Roberto, o encontro anterior foi com o nosso amigo Oswaldo Mendes, que a gente agradece aí a sua participação também, foi significativo, né? Mas, senhor presidente e Roberto, vocês estão com a palavra, gente. Bom, eu queria agradecer a disponibilidade do Roberto de participar com a gente. Acho que foi um papo muito legal, muito bom. E, posteriormente, aí, Búfalo e Reginaldo vão fazer como é que se diz? Gravação, a disponibilizar no... Pegar essa gravação, fazer o link e a gente manda para todo mundo. Perfeito. O link dessa gravação de hoje. Tá. Como tem esse rabicho, tem um rabicho aí, né? Que como o Google Meet é meio de graça, então, quer dizer, quem quiser ficar, fica. Eu queria ouvir o Laje falar, não é profetizar nada não, Laje, mas o que será o teatro pós-pandêmico? O Eduardo Tolentino falou uma coisa que eu achei engraçado, assim, vai ser o teatro do banquinho e violão, entendeu? Vai acabar, e vai voltar um banquinho violão. Quer dizer, vamos voltar a falar um na frente do outro, retomar a palavra, retomar aquele sentido desse teatro que você começou a fazer nos anos 60, que eu, lá em Marília, fazia também, com você ligado mais aqui ao Partidão, né? Que, aliás, formou muita gente, e no interior tinha muito movimento, eu contei isso, do movimento espírita no interior, que fazia um teatro
Muito legal. Com divisões, claro, ideológicas, mas e o teatro estudantil que a gente fazia lá. Então, era um pouco um banquinho violão mesmo, porque a gente não tinha recurso, então era o que eu tenho para dizer e alguém que queira ouvir, entendeu? E troca. Então, o que será esse teatro pós-pandêmico, Laje? Olha só, esse é o momento mais difícil da minha vida no teatro, né? Estamos aqui quase em 2022, eu comecei em 62, e lá se vão trocentos anos que eu faço teatro. É o período que mais me angustia. Eu cheguei a ter que fazer, agora no confinamento, cá em casa, e o meu desconforto com esse governo, com o abandono desse governo e com o movimento contra a cultura que esse governo faz, e principalmente com o teatro, e além da pandemia, eu acho que nós vamos ter que começar do zero novamente. Concordo com o Tolentino. Nós vamos ter que... Eu estava falando isso agora no começo. Eu estou remontando, quer dizer, fazendo uma nova encenação do monólogo que se chama Dos Escombros de Pagu. E nós estamos fazendo como teatro amador, sem nenhum tostão, sem nada, ensaiando na Oswald de Andrade, que é a sala emprestada, e é um grupo da melhor qualidade e não sabemos quando vamos estrear e nem como vamos levantar todos os custos de produção. Mas eu acho que é muito forte para a gente o desejo de continuar fazendo, de continuar discutindo, de continuar brigando. E eu acho que a função do teatro, né, que é, do ponto de vista social, político, que me pega bastante, eu tenho uma linha de trabalho em 90% dos meus trabalhos que é de o mínimo necessário para significar. Eu gosto do mínimo no palco para a gente conseguir significar, dar um sentido àquilo e colocar o ator na frente de cenário, de figurino, dessa coisa toda, e para passar o seu recado, o nosso recado, uma equipe de realização do trabalho. Mas eu acho que nós vamos voltar muito para trás nas condições de sobrevivência para exercer a nossa profissão, independente do volume de recursos que a gente tenha para montar um espetáculo, mas para garantir uma sustentabilidade para os profissionais de teatro, eu acho que vai ser muito difícil ainda. Por várias razões, né? Por todas essas razões do governo que a gente tem, desse descalabro, que é essa merda, pela distância disso tudo, e da perda de poder aquisitivo de plateia, dessa coisa toda, e do abandono de políticas públicas de subvenção, de apoio à nossa profissão, à realização de trabalhos artísticos. Então, é um período agora que me angustia muito, que me apavora muito. Estou aqui inteiro, estou batalhando, estamos aqui, montando Pagu. Mas vai ser muito difícil. Eu acho que a gente vai ter uma volta e uma perda de profissionais de teatro por questões financeiras muito grandes. Laje, você não acha que, tudo bem, perdas serão inevitáveis? Aliás, já estão acontecendo. Mas eu acho que também, quer dizer, essas coisas de o que vai acontecer, eu acho que vai sobrar no teatro quem gosta do teatro. Quem passa pelo teatro para chegar em outras mídias, até porque essa mídia aqui que nós estamos usando está revelando um caminho que as pessoas podem seguir. Eu não tenho nada contra, não é a minha visão, cheguei a fazer, mas muito pouco. A única novela que eu fiz, eu lembro sempre, foi com a Vivinha, Mulheres de Areia, na época da velha Tupi, depois nunca mais eu vi como é que era um moedor de carne aquilo lá. Enfim, a televisão não faz parte do meu universo, porque em Marília, nessa época de formação, enquanto você aqui em São Paulo tinha a televisão se formando, no interior nem chegava, cara. Marília, a televisão começou a chegar nos anos depois de 66, 67, eram os festivais que a gente via botando bombril na antena para pegar alguma coisa. Então a televisão não faz parte, mas não é por isso que eu digo que televisão, cinema, esse veículo nosso aqui de internet, não precisa de ator. Precisa de gente animadinha, engraçadinha e tal. Ator o teatro precisa. E eu não falo isso contra a televisão, contra o cinema, não. Porque eu acho... Tá aí, é só pegar o neorrealismo
italiano para ver, né? Quantos brilhantes filmes com atores não atores foram feitos. Maravilhoso. Não precisa realmente. No cinema brasileiro, nós temos atores. Eu estou me lembrando agora do Attila Iório. Se vocês lembram que fazia Vidas Eu Secas. dirigi ele. Pois é, não era um ator de teatro, mas ele funcionava no cinema magnificamente bem. Vidas Secas. Ele era maravilhoso no cinema, no teatro, nem tanto. Tudo bem. E eu acho que isso, o teatro acabou virando um pouquinho uma caixinha registradora para esses atores fazer um pouco seu pé de meia. Nada contra fazer o pé de meia, mas com isso o teatro foi perdendo esse sentido da militância humana, não vou falar nem política, dessa militância pelo humano que o teatro tem que ter, entendeu? Realmente, eu hoje não me interessa ver teatro que discuta relações de pessoas, te confesso. Porque eu acho que isso a televisão e o cinema fazem muito bem. Essas séries que tem aí fazem muito bem. Eu acho que a gente tem que discutir na vertical. A discussão horizontal, que o teatro já fez também, eu acho que hoje não tem mais sentido o teatro fazer, Laje. Eu acho que o teatro tem que fazer um mergulho mesmo, sabe? Tem que ir lá prospectar no fundo desse mar da nossa humanidade ou desumanidade e deixar a superfície para esses veículos de entretenimento. E vai ficar para mim muito claro essa divisão entre o entretenimento, que eu adoro, hein? Eu adoro entretenimento, e o teatro. O teatro, desculpe, é outra coisa. Não sei o que é. Ninguém nunca definiu muito bem o teatro, esse sentido do teatro. Mas eu sei que só entretenimento ele não é. Embora eu acho que o teatro deva divertir, sim. Como diz o Carlos Pinto, é um porre e é o teatro e sair aborrecido. Eu vou ao teatro para gostar, né? Agora, se o ator não se cuida, não se cuida por quê? Porque ele não está preocupado com o teatro. Então, eu acho que eu estou tentando acreditar, talvez a gente não veja isso, Laje. A nossa geração, nós somos exatamente da mesma geração, talvez a gente não veja, mas esse teatro que vai nascer, esse renascer do teatro que você falou, talvez seja esse reencontro eterno do teatro. O teatro é o eterno retorno, né? O teatro vai, destrói, o teatro renasce, e renasce com uma outra força incrível, né? Quando ele renasce com uma força avassaladora. Isso que é a minha esperança. Ele vai renascer, não sei quando. Mas quando ele renascer, sai de baixo, sai de baixo. Concordo com você, Oswaldinho, concordo muito com você. Eu, nesse período agora de pandemia, por exemplo, eu já recebi pelo menos uns 10 convites para dirigir espetáculo via live, sem contato humano, cada um na sua casa e trabalhar à distância. Eu não consigo aceitar, porque isso não é teatro, né? Teatro é um encontro numa sala, esse contato humano, essas discussões que a gente provoca, os nossos acordos, os nossos desacordos. Teatro é vida, né? E vida é essa coisa toda. Então, eu não consigo aceitar. Então, não consigo participar. Lá no começo da minha carreira, eu fiz 2 novelas na TV Record, quando a TV Record era da novela, né? Eu fui criadinho da Miriam Muniz, eu fiz algumas coisas lá. Mas eu já não gostava. Seu passado também te condena. Eu já não gostava. E aí as únicas coisas que eu fiz ultimamente para a televisão era uma série que tinha lá na Cultura que chamava Senta Que Lá Vem Comédia, que era uma encenação gravada, né? Então, o processo de montagem era um processo teatral. E apresentava lá via câmera, mas cinema eu não quero fazer, eu quero distância. Cinema eu nunca soube fazer. Cinema eu não tenho paciência para cinema. Eu casei muitas vezes, né? E um casamento meu no papel foi com a Wanda Stefânia. E um dos nossos padrinhos de casamento foi o Roberto Santos. Aí eu pedi para o Roberto Santos para fazer um estágio com ele, que eu queria ver como é que era essa coisa de dirigir cinema, tal, não sei o que lá. Eu fiquei uma semana com ele e pedi a conta. Fui falar com ele e falei... Eu falei, Roberto, ele falou, eu sei, né? Você quer ir embora, né? Eu falei, eu quero, cara, porque a gente fica parado o dia inteiro aqui para gravar uma cena que eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho paciência para isso. Eu quero assim. O cinema... Ator não tem importância. Então, foi a arte da espera, né?
Cinema é arte da espera. Não, na televisão, os teleteatros eram muito bons, aqueles na TV Cultura. Eu fiz vários teleteatros na TV Cultura. E eram muito bons. Fiz Terra Natal do Oduvaldo Viana Pai, na TV, entendeu? Porra, lá foi feito Vestido de Noiva, pelo Antunes. Foi feito, o Ademar Guerra fez Terror e Miséria na TV Cultura, no teleteatro. Que é uma coisa linda, aliás, tem, viu, se vocês procurarem no YouTube, com a Cleide Diáconis, Nídia Alícia, brilhante, uma brilhante atriz prestiana, Armando Bogos. Gente, é uma coisa lindíssima. Terror e Miséria no período da ditadura na TV Cultura. Então, como veículo, acho que a televisão, e o teatro sempre usou muito bem, né? O teatro sempre usou a televisão, o cinema, a televisão como recurso. A gente se apropria, como se apropriou da pintura, se apropria da pintura, da escultura, da dança, da música. O teatro é antropofágico, a gente come tudo isso daí. Agora, ficar sentado como ator esperando para fazer... Cinema, então, é pior, viu, Laje? Eu fiz pouca coisa, as poucas coisas que eu fiz no cinema, até aquele filme que você viu, que você até me ligou, que é A Despedida, com o Nelson Xavier. Sei. É uma ceninha. Me chamaram na véspera, o Nelson Xavier já estava terminando e faltava fazer uma cena, que era o reencontro do personagem do Nelson com um velho amigo. Eu li e falei assim, porra, isso eu quero fazer. Eu fui numa casa na Lapa, cheguei de manhã, fui me maquiar tudo, porque eu tive que envelhecer mais do que eu já sou, hein? Imagina como é que é. Fiquei ali conversando, papo rápido com o Nelson Xavier, daí falei assim, vamos filmar, vamos. Porra, foi uma coisa linda de fazer, porque tinha pouco texto, era muito de comunicação, era muita troca, aí é legal. Mas isso eu sei que é exceção, eu sei que o resto, não, o resto você vai, senta lá e faz. Eu faço muitas vezes essas coisas de estudante de cinema, que convida a gente para fazer os seus curtas, os seus TCC. Mesmo nesses TCC, é um porre, porque eles ficam gravando 1000 vezes, faz esse gesto. Faz. Faz de novo, faz. Faz de novo. É um porre, gente, é para nada, é uma bobagem. Só para divertir um pouquinho, uma cena do Paulo Altran fazendo um filme, eu não lembro o nome do filme. Eu sei que a cena era no Bom Retiro, o Paulo Altran, ele chegava num orelhão com uma malinha, punha a malinha no chão, pegava o telefone, chegava um outro cara, pegava a malinha, levava a malinha, Paulo desligava e pegava a mala. Corta, ótimo, de novo. Na quinta vez, sexta vez, 10ª vez, que vai, corta, vamos, mais uma vez, foi ótimo, Paulo, mais uma vez. O Paulo terminou, saiu andando, táxi, pegou o táxi e foi embora. Paulo volta, assim, não, eu já fiz, tá bom, acabou. Porra! Oswaldo, Daí chega no teatro, o ator fica reclamando quando o diretor fala de novo. Oswaldo, as séries da cultura que você falou eram ótimas realmente. Era bem diferente de qualquer outro programa de televisão, principalmente com o Antunes. Eu trabalhei com o Antunes em dessas séries aí. Era uma coisa maravilhosa. A gente sentava na mesa antes, discutia todos os personagens, fazia análise de todos eles primeiro, antes de gravar as cenas. Era uma coisa linda. Antunes, Abujanra, Ademar, Faro, todo mundo, as pessoas chamavam os melhores caras do teatro para fazer. E os elencos eram ótimos. Mas você ia falar, Laje, desculpa, eu te interrompi. Não ia falar mais nada, não. Eu ia só... É o meu outro lado de responsabilidade aqui, porque eu falei, porra, até as 9, agora já são 9h20, né? Será que o povo aí não tá bravo? Não, a gente está embarcando com você, está ótimo. Uma delícia. É um prazer ouvir você. Você vai para onde, Laje? Você vai para onde? Eu? Pois é. Eu não saio mais de casa. Então continua falando aí, meu. Pega mais um uísque e acabou. Tá bom. Eu tenho que fazer jantar, já são 5h16. Ave Maria. Pede uma pizza.
Não, pizza americana é horrível, Bufa. Eu imagino. Eu acabei de comer uma pizza. Vai comemorar aniversário? Contado com as pizzas brasileiras. Hein, Fernando? Você comeu uma pizza para comemorar aniversário? Pizza, uma cervejinha. Ótimo. Melhor coisa. A esposa é com um monte de amigos que me viram nascer praticamente. Mas, aproveitando aí, companheiros, hoje é aniversário do Fernando Búfalo, que é lá de Sorocaba, o Roberto, né? Então, os parabéns, viu, aí, em grupo para você, Fernando. Seja com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Obrigado, parabéns. eu que agradeço vocês sempre. Mas vamos deixar à vontade, então, aí, o Roberto para falar mais alguma coisa, né? Agradecer o Oswaldo também aí, vamos convidá-lo mais uma vez, né, senhor presidente? Mas, Roberto, fique à vontade aí para as suas considerações finais, o seu carinho, que é muito importante. Não. Foi um prazer muito grande estar esse tempo todo com vocês aqui, essa conversa toda que a gente teve aqui. Podem me chamar para acompanhar a conversa de outros, vou adorar estar aqui junto nesse bate-horário, nesse mesmo local. E é isso. Estou super agradecido pelo convite, super bem com tudo isso. Eu ia contar mais uma historinha para o Oswaldo. Conta, então. Conta, pode contar. Pode contar. Pode contar, Roberto. Essa coisa do ator, né? Eu fui, sei lá que ano que era, mas acho que era a década de 70, começo dos anos 80, eu fui chamado para dirigir uns especiais que a Dercy fazia na Record. E aí, numa das cenas que a gente gravou, que ela mandou bem pra caralho, ela improvisa 90%, sobrou um cabo, era 70%, sobrou um cabo da câmera atravessando a cena. E aí eu pedi para gravar de novo, porque tinha um cabo em cena. A Dercy quase me matou e falou: você acha que algum filho da puta vai estar olhando o cabo comigo em cena, comigo em quadro? Não faço mais porra nenhuma. Foi embora. Eu imagino. Eu tô risada só de imaginar. Nos vemos. Tava certa ela, né? Pô. Não, e depois o ator, quando chega no teatro, esse mesmo ator chega no teatro, na televisão eles abrem as pernas, tudo. Aí chega no teatro, vamos passar mais uma vez. Ah, não, já tá bom, já decorei. Pô, vai pro teatro, decora o texto, quer fazer. Ah, daí vai pra televisão, né? Vai pra televisão. Eu acho que essa coisa vai dividir, viu, Laje? Eu sempre fui a favor disso. Eu acho que lugar de ator é no teatro. Fora não precisa, para com isso, de que a televisão precisa de ator. Quando ficou aquela briga, os modelos estão invadindo a televisão, eu falei assim, invada. Porque a televisão é um açougue, precisa de carne nova, cara. Carne velha lá só se for boa. Eles só aguentam os velhos porque eles precisam dos velhos para aguentar os novos, entendeu? Porque senão eles mandam embora, como estão mandando agora. Está mandando todos... Entendeu? Os velhos para ensinar os novos, tentar pelo menos. Pô, o Mário Frias, o secretário da Cultura, o ministro da Cultura, é cria da Malhação, cara. Alguém já tinha ouvido falar nesse grande Mário Frias? Nunca. Pois é. É essa anta aí, e diz que é ator. Eu acho que não. Uma vez, acho que o Hugo Giorgetti, numa crônica dele, ele estava falando de outra coisa e ele usou uma expressão que eu vou começar a usar. Esses atores, tipo Mário Frias, que faz Malhação, são profissionais do entretenimento. Não tem nada a ver com ator. O que você é? Profissional do entretenimento. Eu falo, eu assobio, eu canto, eu até faço malabarismo, entendeu? Eu faço um monte de coisa. Até finjo que interpreto. Mas são profissionais do entretenimento. Eu acho essa expressão ótima, Laje. Deixa eu começar a tratar essas pessoas pelo que elas são. Aliás, esse Mário Frias nem profissional do entretenimento. Não sei se vocês viram, ele foi a Veneza, na Bienal de Veneza, que está homenageando a Lina Bobardi. E ele nem sabia quem ela era. Ele não sabia quem era a Lina Bobardi. Perguntou para a repórter, muito inocentemente, me ajuda, quem é ela?
Aliás, na Folha de hoje, tem a crônica da Fernandinha. Ela fala, ela cita essa coisa, entendeu? Quer dizer, ele foi para lá porque ele não conhecia Veneza, mas ele já veio para São Paulo para conhecer o Márcio. Pois é. É longe, São Paulo. Pois é. Bom, gente, vamos lá? Muito bem. Bora. Vamos nessa? Foi ótimo. Obrigado, Nádia. Oswaldo. Daqui a uns 15 dias nos juntamos de novo. Tá bom. Beleza. Uma boa noite. Muito obrigado aí, Laje. Obrigada, Roberto. Obrigada, Oswaldo. Boa noite, muito obrigada. Um abração para todos. Obrigado, Roberto. Obrigado. Prazer te conhecer. Tchau. Prazer foi nosso. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite.